Olá, bem-vindo à sua aula número 141 de Programação em Python. E nessa aula a gente vai falar sobre outros dois protocolos, o protocolo NNTP e o protocolo HTTP, e quais são as bibliotecas em Python que a gente pode usar para lidar com esses protocolos. Então, primeiro falar do NNTP, Network News Transfer Protocol. Então, ele é usado para ler e postar arquivos para newsgroups da Usenet. Então, o que é isso? Newsgroups são grupos de discussão baseados em repositórios, geralmente inseridos no sistema Usenet, que armazena postagens de vários usuários em localizações diferentes. Então, o que isso quer dizer? É mais ou menos como um fórum. O maior exemplo que se tem do que é um newsgroup, da utilidade do NNTP, é o Google Groups, né, que é baseado nesse sistema. Então, vamos aqui aprender a lidar com o NNTP. E o NNTP, ele também se baseia numa biblioteca chamada NNTP-lib. Então, como é que a gente vai criar a nossa conexão com um determinado servidor NNTP? Utilizando o protocolo NNTP, Então, algumas configurações que a gente vai precisar passar na hora de criar a nossa conexão é, primeiro, o nome de servidor, o servidor com o qual a gente quer conectar, e segundo, o nome do grupo. Então, aqui no caso, eu estou conectando com um grupo específico para discussões de Python no servidor newsgmain.org, ou poderia passar o nome do servidor e o nome do grupo como argumentos na linha de comando. Então, antes de mais nada, eu vou imprimir informando o nome do servidor e o grupo que a gente está conectando. E aí, para fazer a conexão é muito simples. De novo, a gente vai criar um objeto. No caso, o objeto é o NNTP. E a gente vai passar o nome do servidor como parâmetro para ele realizar a conexão. Uma vez que ele conecte com o servidor, eu vou querer conectar com um grupo em especial. Para fazer essa conexão, eu vou utilizar a variável com a qual eu armazenei a minha instância de NNTP e vou utilizar o método group, passando como parâmetro o nome do grupo aqui. Isso vai conseguir realizar a conexão. Além de realizar a conexão, ele vai me passar algumas variáveis de retorno. Já explico o que cada uma delas são. Então, vamos indo aqui para baixo. Então, deixa eu colocar isso aqui na prática para vocês verem. Então, eu estou conectando com o newsgmain.org para o gmain.comp.python-committers. Então, estou conectando com esse grupo em particular. E a conexão está um pouco longa, mas agora eu finalmente consegui conectar. Então, a primeira coisa que a gente vê é que gmain.comp.python.committers possui 3.542 artigos, 1 a 3.542. Então, o que isso quer dizer? Se você olhar ali no código, o que eu recebi de retorno? Eu recebi de retorno reply, conta, primeiro, último e nome. Então, primeira coisa, nome. O que você vê aqui? Que o nome que eu recebo é o próprio nome do grupo. Então, gmain.python.committers. Depois, esse 3.542. O que é isso? É o conta. Então, o conta, na verdade, é um contador de mensagens que existem dentro desse grupo. Primeiro é o número que identifica a primeira mensagem e último é o número que identifica a segunda mensagem. Ok, agora o que eu estou fazendo nessa próxima parte aqui? Eu estou utilizando o meu objeto conexão e chamando um método especial chamado xHeaders. Então, o xHeaders ele manda uma espécie de comando para o servidor, e esse comando é que vai permitir eu receber algumas coisas do meu servidor.
Então, o que eu recebo desse comando? Eu recebo aqui uma lista de tuplas chamado assuntos, certo? E o que é essa lista de tuplas chamada assuntos? Você vê aqui que eu vou percorrer os assuntos que eu chamei aqui no subject. Veja que eu passei uma string contendo um intervalo dos grupos que eu iria ler a mensagem. Se eu tivesse passado aqui, por exemplo, desculpa, não dos grupos, das mensagens no grupo que eu iria ler. Se eu tivesse passado aqui, por exemplo, de 10 a 142, ele iria me obter essa lista assuntos com com esse intervalo de mensagens, né? Mas como eu escrevi do primeiro ao último, eu vou ler todas as mensagens. Então o que eu vejo aqui? For idnt, subject em assuntos. Então vamos entender o que é cada um. Então primeiro você vê que aqui logo de cara eu imprimo a mensagem artigo tal, subject que é assunto tal. Então o que aparece? Aqui quando a gente vai no terminal, você vê que aparece artigo 1, nominate Hirokazu Yamamoto Sensei for Commit Privacy. Certo? Então, o IDNT é a identificação da minha mensagem, e no caso a identificação é o número 1, porque eu estou lendo a primeira mensagem, e o subject é a string que mostra o assunto, certo? Então aí, depois que eu realizei a conexão, obtive uma lista dos assuntos com os quais eu quero ler, agora eu posso ler individualmente cada um dos assuntos. Então, para fazer isso, eu vou precisar obter, em particular, o ID da mensagem. Como assim? Eu já não tinha pego uma identificação na mensagem? Sim, quando você usa o xheader e obtém os assuntos, você obtém uma identificação numérica da mensagem. Só que a mensagem também tem uma identificação que é no formato de string, certo? E é essa identificação da mensagem em formato de string que a gente está interessado, porque é ela que vai permitir que eu leia o conteúdo da mensagem. Então, para eu obter a identificação da mensagem em particular, eu tenho que utilizar o meu objeto conexão e chamar o método stat. Então, chamando o método stat, eu vou obter algumas variáveis, mas em particular o que a gente está interessado é o ID da mensagem. Então aí eu pergunto se eu quero ler a mensagem. E é óbvio que eu vou dizer que sim. E aí a primeira coisa que aparece aqui é from, trait Nelson, newsgroups, subject, date, lines, blá 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 blá. Então, o que é isso tudo aqui? Se a gente olhar aqui no gedit, você vê que eu chamei o stat, obtive o ID da mensagem, e agora eu estou chamando um outro método do objeto NNTP, que é o método head. Então, o método head, você passa a identificação da mensagem que você deseja ler, e ele vai te passar os headers dessa mensagem. O que são os headers? É a descrição básica da mensagem. Então, quem foi que postou, que horas que postou, em qual grupo que postou, qual era o número de bytes da postagem, o número de linhas da postagem. Todo esse tipo de informação está contido nos headers da mensagem. Então, se eu pegar o info, que é essa variável que a gente tem de interesse, você vai ver que o info é um objeto em particular que obtém esses headers, e você vai ver que se eu imprimisse o info, você veria que ele teria muito conteúdo. Então, é realmente muita coisa para identificar a mensagem. Só que como eu estou interessado só em um grupo seleto de informações, como quem colocou, em qual grupo, qual que era o assunto, data, esse tipo de coisa, eu vou filtrar os conteúdos dos headers utilizando essa lista que eu tenho aqui no começo, que é show headers. Então, os headers que eu tenho de interesse é from, subject, date, newsgroups e lines. Então, quando eu entro aqui dentro, eu vou pegar e percorrer o infolines. Então, o infolines é justamente todas as linhas que o meu header contém. Eu vou pegar uma das informações do header da mensagem.
eu vou passar ela para uma string, porque na verdade ele está decodificado em bytes. Eu recebo essa informação decodificada em bytes, então tenho que transformar em string. E aí eu vou obter a minha linha, que é a informação, uma informação em particular, certo? E aí eu vou percorrer o H em show headers, então eu vou pegar todos os headers que eu tenho de interesse. Se o header que eu tenho de interesse, ou seja, se a informação que eu quero divulgar está contida nessa linha, eu vou imprimir essa linha. E aqui eu poderia ter até dado um break para ser um pouquinho mais eficiente. Mas se não, ele não vai imprimir essa linha. Por isso que aqui a gente vê um grupo seleto de linhas só com as informações que a gente quer. Uma vez que a gente tem os headers, a mensagem, a gente pode mostrar o conteúdo. Para mostrar o conteúdo, se eu usei conexão.head com o ID da mensagem, para obter o conteúdo eu vou usar conexão.body. Então são equivalentes. Existe também um terceiro método que você pode olhar na descrição do Python, que permite você receber os dois ao mesmo tempo. Mas eu, em particular, prefiro pegar eles separadamente. Certo? Então, pegando eles separadamente, eu vou pegar e simplesmente imprimir, linha por linha, as informações do conteúdo da mensagem. Então, se eu der aqui um sim, você vai ver que o que aparece, what do people think about, blá 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 blá, ou seja, é uma mensagem perguntando o que as pessoas pensam de não sei que pessoa, que eu nem sei quem que é, Hirokazu Yamamoto. E aí você vê que a próxima mensagem que possui, que existe, é uma resposta justamente a essa mensagem. Então, se eu pegar e ler, eu tenho a postagem original e a resposta. Although I'm new, I would be +1, more Windows, blá 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 blá. Enfim, e aí você vai ver que tem... você pode continuar lendo e lendo e lendo e lendo todas as mensagens dentro do servidor NTP que você conectou. Então, por último aqui, lógico que a gente vai dar um quit na nossa conexão, então vamos encerrar a conexão. Mas você vê que com poucas linhas de códigos, com poucos métodos, eu sou capaz de ler o conteúdo do servidor, certo? Então, o NNTP é um servidor, é um tipo de protocolo que tem certa importância, mas a importância dele não se compara ao do protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Todo mundo já deve ter ouvido falar de HTTP, porque todo mundo já deve ter visto no seu browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, que seja, que quando você digita o nome do site, aparece lá no começo do nome do site http://www.youtube.com, por exemplo. Então, o HTTP ele é um protocolo muito utilizado na World Wide Web, o que você conhece como www, para transferir informações, certo? Então ele é um protocolo usado por todos os browsers usam HTTP ou HTTPS para obter páginas da web dos servidores, né? Então, para que você acha que a gente vai usar o HTTP? Justamente para ler páginas da web utilizando código em Python. Então, o HTTP ele consiste simplesmente em bytes mandados através de sockets, utilizando em particular a port 8. Então, para você entender um pouco como a conexão funciona, se você abrir o Google Chrome e pressionar F12, se não me engano, você vai ver que aparece aqui uma série de informações. Se você for em particular em Network e, por exemplo, digitar aqui www.google.com.br e der um Enter, você vai ver que aparece uma série de informações aqui. Então, o que acontece? Quando você digita o endereço de web dentro do seu browser, uma série de operações são realizadas sem que você perceba. Então, aqui tem uma lista dessas operações. Então, o que aconteceu?
No momento em que eu digitei www.google.com, eu fiz um requerimento, que foi o quê? Eu quero obter a página de web que está contida no endereço google.com.br. Então, no momento em que eu fiz esse request URL, que a gente já viu o que era URL aulas atrás, ele passou um método em especial, o método get, para o servidor que continha esse endereço, e eu recebi um código de acordo com a resposta que o servidor me mandou. O código 200 no HTTP significa ok, tá tudo certo. Então eu fiz um requerimento para obter a página google.com.br. Esse requerimento foi feito para o site utilizando um método em especial, que é um método para o site, para o servidor, utilizando um método especial que foi o get, e eu recebi um status ok. Agora eu vou mostrar algo um pouquinho diferente. Se eu simplesmente digitar facebook.com. Então, no momento que você digita facebook.com, e no meu caso ele abriu direto a página da web, deixa eu ver, deixa eu sair daqui do meu Facebook, se ele carregar. Então, vamos lá, vamos sair, vamos ver se eu consigo demonstrar para vocês. Então vou aqui facebook.com, pressionar aqui F12 de novo para vocês verem. Network, tá um pouquinho lento aqui. Ok, Facebook, então vou só aqui http://www.facebook.com. Vou dar um enter aqui. Você vê que aparece um monte de código, mas você vê que aparece aqui um outro código diferente, que é o 307, né? Então, como eu estava explicando para vocês, existem vários tipos de resposta que você pode obter. Então, além do 200, uma outra resposta que vocês com certeza já encontraram é o 404, que é page not found. Então, se ele não encontra a página, ele te devolve um erro do código HTTP 404. 405 seria uma página proibida. No caso do Facebook, você vê que eu digitei http://www.facebook.com, mas o endereço de site que eu obtive foi, na verdade, HTTPS. O HTTPS ele é um pouco mais seguro que o HTTP. Por isso, em geral, os grandes servidores, os grandes sites, estão utilizando o HTTPS. Por isso aqui, quando eu fiz um requerimento pelo http://www.facebook.com, ele deu aqui esse 307, que foi um redirecionamento. E aí, ele me redirecionou para a página do Facebook, que é o HTTPS, certo? Então, eu sei que essa explicação é rápida e bem superficial, mas é só para vocês terem uma noção de como está sendo feito, como é feito o requerimento, essa relação browser-servidor. E é justamente isso que a gente vai tentar simular utilizando uma biblioteca específica do Python para isso. Que no nosso caso é a biblioteca, na verdade é o pacote, não é uma biblioteca, o HTTP. Em particular, a gente vai olhar o HTTP client. O pacote do HTTP para Python ele é bem extenso, até porque existem muitas operações que você pode realizar. Mas aqui eu só vou mostrar como realizar uma simples conexão e como obter uma página de web, certo? Mas você pode procurar guias específicos para ver sobre HTTP se isso for do seu interesse. Então, de novo, eu tenho que tem que ter um servidor com o qual eu quero me conectar. No caso, o servidor é learnpython.com. Eu tenho um arquivo que eu quero obter desse servidor, no caso é index.html. E o motivo de eu ter escolhido o learnpython.com ao invés do Google ou Facebook é porque, em geral, esses servidores têm mecanismos de segurança que não permitem você conectar de maneira simples a ele. O que acontece? Quando você conecta da maneira que eu vou mostrar aqui, eu estou conectando, mas não estou informando qual é o tipo de máquina que eu estou utilizando, qual é o tipo de conexão
é mais ou menos isso. Qual tipo de máquina que eu estou utilizando? Não estou dando uma identificação para o solicitante dessas informações. Então, sites que possuem segurança, como o Google, o Facebook, não vão permitir você pegar a página de web dessa maneira. Você vai obter um erro em especial e aí você pode procurar no Stack Overflow ou qualquer site assim como contornar esse erro. Não é muito difícil, mas aqui eu vou mostrar a maneira mais simples possível de realizar uma conexão. Então eu tenho o servidor e o arquivo que eu quero obter. E aí eu vou pegar da biblioteca http.client, eu vou utilizar o objeto http connection e eu vou passar o meu servidor como argumento e vou realizar a conexão. Uma vez que eu tenha a conexão com o servidor, eu preciso utilizar, eu tenho que fazer o requerimento. Para fazer um requerimento, eu tenho que utilizar, passar um método qualquer. No caso, o método que eu estou passando para o servidor é get, arquivo. Então, eu quero obter do servidor o arquivo que é o index.html. Então, eu vou dar esse put request, que é para obter esse arquivo, certo? Aí tem aqui put header e o end headers, certo? Isso aqui não é absolutamente necessário, mas é legal sempre você colocar, certo? Então, essas três linhas de código aqui são utilizadas para obter o nosso arquivo. Uma vez que eu coloquei o requerimento, eu vou obter uma resposta do meu servidor, que são aqueles números, né? 200, 404, 405. No caso, se a resposta do servidor for diferente de 200, eu vou imprimir aqui uma mensagem indicando que houve um erro para obter, o arquivo em questão. Caso contrário, eu vou simplesmente ler o arquivo e vou mostrar ele para vocês. Então você vê que é muito simples realizar uma conexão com uma página do web. Então se eu der aqui, na verdade estou interessado no outro terminal, Python http test.py, você vai ver que em pouquíssimo tempo ele faz o requerimento e aqui você tem todo o código HTML do index.html. Então, só para mostrar para vocês o que aconteceria se eu desse aqui google.com, por exemplo, e fosse aqui para baixo, você veria que eu recebo um erro 302, que é justamente esse erro que você vai ter que tentar contornar, certo? Então é isso, pessoal. Então, só para finalizar aqui essa aula, a gente viu ao longo das últimas aulas uma série de protocolos. A gente viu UDP, FTP, URL, viu o SMTP, enfim. Então, a gente viu uma série de protocolos, mas claro que esses não são todos os protocolos com os quais você pode trabalhar. Então aqui eu estou dando para vocês uma noção geral, uma introdução a cada uma das bibliotecas que eu considerei de maior relevância para lidar com os protocolos que você encontra na web. Lógico que se você quiser trabalhar com um protocolo em particular, conexão com um tipo de servidor em particular, você vai ter que pesquisar mais a fundo sobre cada um desses assuntos. Eu poderia preparar um curso inteiro só para cada um desses protocolos. Como aqui a ideia é dar uma introdução geral, ela tá aí colocado para vocês. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que até agora, esses protocolos que a gente viu, a gente sempre olhou mais para a parte do cliente, certo? O que eu quero dizer com isso? Que o servidor está criado e a gente faz uma série de requerimentos pro servidor, certo? Então, agora a gente continua falando de programação para a internet nas próximas aulas, só que a gente vai mudar o foco do estudo. Então, antes a gente estava estudando principalmente a parte do cliente, agora a gente vai estudar mais a parte do servidor, a partir da próxima aula. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, espero vocês na próxima aula.